Quero ser grato ao nosso Deus por essa rica oportunidade que Ele tem nos dado nessa manhã. Grato ao nosso pastor Indomar Silva, à nossa pastora Vicilene, aos pastores, ao evangelista Mateus Frazão, que nos convidou para estar ministrando essa lição nessa manhã. Eu tenho certeza e a convicção, servos de Deus, que essa manhã será marcada por um esclarecimento e uma motivação que temos que ter de pregar o Evangelho. Amém? A lição dessa manhã traz o título da seguinte forma: uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. O texto áureo, queridos, nos traz a seguinte informação: respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar água para que não seja batizado este que também receberam como nós o Espírito Santo? A verdade aplicada traz uma informação muito importante para nós. O episódio da igreja hebreia na casa do gentil Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoas. Eu quero pedir aos irmãos, nesse instante, nós vamos estar orando agora, e depois eu quero pedir aos irmãos que estejam com as suas Bíblias abertas no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Nós vamos estar desenvolvendo toda essa lição a partir desse texto e deste capítulo, amém? Nós vamos orar ao Senhor, agradecendo por esse momento. Pai eterno, Deus santo, Deus justo, nós queremos ser gratos ao Senhor nessa manhã, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido, tem nos alimentado e nos sustentado com a sua mão poderosa. Fale com cada um de nós, que essa lição traga edificação, traga esclarecimento, traga, Senhor, impulsionamento para continuarmos pregando a Tua palavra, Senhor. Que as revelações que virão dessa lição sejam pertinentes, Senhor, para que nós possamos fortalecer-nos a nós e também aqueles que necessitam do poder da Tua palavra. Nós oramos, Senhor, nesse instante e somos gratos ao Senhor por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede nessa manhã. Amém. Podeis assentar, queridos, amém? Enquanto eu me organizo aqui com algumas informações, você pode estar abrindo a tua Bíblia aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, a partir do verso 1. Todos acharam? Eu vou fazer a leitura de alguns versículos deste texto, só para nós situarmos essa lição. Depois eu entro na introdução, para que a gente possa estar aplicando essa lição. O texto vai nos dizer da seguinte forma: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família era piedoso, temente a Deus, dava muita esmola ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta de 3 horas da tarde, ele teve uma visão, viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus.
agora mande alguns homens a Jope para trazer um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou e foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos, um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhe tudo o que tinha acontecido, os enviou a Jope. Queridos, essa lição que nós estudaremos nessa manhã, ela é uma lição extremamente importante, impactante no que diz respeito ao desenvolvimento do Evangelho a partir do dia de Pentecoste. Nós podemos, talvez, pontuar algumas situações aqui que são pertinentes para os nossos dias, mas que foram importantes para o desenvolvimento e o crescimento naquele contexto em que os discípulos estavam. Vejam que a partir do capítulo 12, nós temos a manifestação do Espírito Santo, derramado o Espírito Santo sobre aquelas pessoas que estavam ali orando, buscando a presença do Senhor, como ordenança de Cristo após a sua morte e ressurreição, quando ele faz as aparições e ao mesmo tempo ele orienta os discípulos a ficarem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. E aquele momento é um momento marcante e glorioso, porque ali Deus não só derrama a sua glória, não só derrama o seu poder, mas fica enfático e fica bem esclarecido que Deus tem um propósito específico, porque Deus não só derrama a sua glória, Deus não só dá dons aos homens, não só capacita os homens, mas Ele tem um propósito específico, e o propósito de Deus é que o seu nome fosse revelado, que o seu nome fosse anunciado. E é importante dizer para os irmãos nessa manhã que os discípulos, outra hora, talvez disputavam lugares ao lado de Jesus. Quando acontece esse evento, eles estão unânimes, alguém toma a palavra da vez. A gente percebe que Pedro, ele toma a palavra da vez, ele prega a palavra, explica que aquilo não é um contexto humano, não é alguma coisa oriunda de pensamento ou de movimento humano, mas é o poder de Deus sendo derramado naquele lugar. O que é interessante aqui nesse contexto é que os discípulos estão unânimes e o propósito é o mesmo, e isso nós precisamos pregar aos nossos corações nos dias da igreja atual. Nós precisamos entender que o mover do Espírito Santo requer de nós muito mais uma liberdade que damos ao Espírito Santo em trabalhar em nossos corações do que nós questionarmos como o Espírito Santo trabalha. Amém? Por que eu estou falando isso? Nós vamos perceber que ao longo dessa lição nós temos algumas barreiras que cairão por terra, alguns paradigmas que cairão por terra por conceitos que são conceitos em algum momento foram conceitos que Deus conceituou ao coração do judaísmo, mas que agora Deus está abrindo um pouco mais o leque e trazendo um propósito mais amplo, ok? Então assim, nós vamos perceber que a nação de Israel era uma nação que tinha como sendo uma eleição divina, ou seja, quando nós pensamos nos judeus, nós precisamos pensar que Deus, após o pecado, Deus agora está levantando um povo exclusivo e de particularidade, de propriedade de Deus. E Deus queria que esse povo, através desse povo, o seu nome fosse glorificado. Então a mentalidade do judeu é uma mentalidade exclusiva, ou seja, a manifestação do poder tem que ser só para nós,
o poder do Pentecoste, o poder do Espírito Santo tem que ser para nós, porque nós somos nação eleita, povo exclusivo. E aí, nós temos também a questão da aliança que Deus faz com Abraão, dizendo que esse povo seria um povo ordeiro, um povo abençoado por Deus, um povo separado, um povo santo. Nós temos também as ordenanças que Deus estabelece ali em Levítico, a partir do capítulo 20, e verso 22 ao verso 26, e Deuteronômio 4, capítulo 4, versículo 5 ao verso 8, que vai falar das ordenanças em manter o povo separado das outras nações. Ou seja, e aqui fala não só de uma exclusividade, mas fala de uma não contaminação, e está um povo puro diante de Deus, um povo santificado, porque até o próprio Deus diz, vós sejais santos como eu sou santo. Então, só para introduzir, para os irmãos entenderem, porque nós vamos ter aqui algumas barreiras, até mesmo algumas menções aqui, quando nós vamos falarmos sobre essa visão de Cornélio, e depois após a visão que Pedro teve aqui, também nesse mesmo contexto. Na introdução, nos diz o seguinte: nessa semana estudaremos sobre como a igreja judaica de Jerusalém deu um passo gigantesco, como foi chamada por Deus para compartilhar a sua fé com pessoas de outras nações. O apóstolo Pedro foi escolhido divinamente para pregar as boas novas da salvação aos gentios, porque na época não era aceitável, como comecei a dizer aos irmãos aqui, pela mentalidade, pelas conceituações que Deus havia colocado para o povo de Israel naquele contexto. Em Atos 10, é uma das mais impressionantes histórias da Bíblia, aonde fica evidente o grande amor e a graça de Deus em salvar a todos aqueles que demonstrem fé na pessoa do seu bendito Filho, Jesus Cristo. Lucas destaca em seu livro que os gentios foram salvos e receberam o dom do Espírito da mesma forma que os judeus no dia de Pentecostes. Então, nós percebemos aqui nessa introdução que Deus agora, ele vai de uma forma específica, providencial, usar dois homens aqui, que são homens piedosos, mas Cornélio, nós vamos perceber aqui que o texto vai falar que Cornélio era um homem piedoso, um homem que ajudava as pessoas, né? A esmola aqui fala da questão da prática, né? Quando Tiago fala assim, que nós não devemos só ser ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Ou seja, ele era um servo, ainda que não tivesse a revelação divina esclarecida em seu coração, mas ele mantinha toda a questão de como um servo deve agir diante do seu Deus e diante das pessoas que o circundam. E ele também era um homem que orava. A impressão que dá no texto aqui, que ele tinha intimidade com Deus, que ele buscava Deus, ele ansiava por Deus. Ou seja, aí Deus aqui, agora, como ele é proposital, e aí nós vemos dois textos importantes que marcam esse momento, que em Gálatas 4 fala que, vindo à plenitude dos tempos, Deus agora envia o seu Filho. E em Efésios ele vai falar que Deus havia, desde a fundação do mundo, Deus já havia preparado esse momento para que outras pessoas, fora o ciclo do judaísmo, fossem alcançadas pelo Evangelho. E aqui agora Cornélio, com essa visão, ele está sendo alcançado pelo poder da palavra de Deus. É importante notarmos o seguinte, queridos, que embora sejamos piedosos, embora talvez oramos, embora sejamos tementes a Deus, embora tenhamos a vontade de fazer a obra do Senhor, se essa palavra que é poderosa, se esse Cristo que é poderoso não nos for apresentado,
e nós não reconhecermos esse Cristo verdadeiramente, nós não temos ainda parte com Jesus Cristo, nós não temos uma aliança perfeita com Jesus Cristo. Por isso que é importante não só vir à igreja, não é importante só ler a palavra, não é importante só orarmos, sermos piedosos, ajudarmos as pessoas, é importante termos uma comunhão com Deus perfeita, e que essa comunhão possa cada dia aumentar, cada dia a nossa intimidade possa aumentar, amém? Então aqui nós temos uma revelação importante, que o impacto não é um impacto inferior ao que aconteceu no dia de Pentecostes. Aqui nós lemos na introdução que da mesma forma que os discípulos receberam, e aquelas pessoas que estavam com eles ali, receberam o poder do Espírito Santo, da mesma proporção, da mesma graça, foi também Cornélio alcançado, a sua família também foi alcançada. Ou seja, não há exclusividade para o Marcelo, não há exclusividade para o João, não há exclusividade para a irmã, não. Deus quer alcançar todos, Deus quer derramar sobre todos. Agora, o que nós precisamos fazer, e aqui eu entendo que aqui nós podemos reconhecer e aprender com Cornélio, é que Cornélio se manteve em uma posição de receber aquilo que Deus queria derramar sobre o seu coração. E aí, nessa manhã eu quero fazer com que você possa refletir: será que nós estamos verdadeiramente nos condicionando a receber aquilo que Deus quer derramar sobre as nossas vidas? Será que nós verdadeiramente temos cumprido o propósito que cada um de nós temos que ter aqui na terra, aquilo que Deus nos enviou a fazer? Será que nós verdadeiramente estamos nos posicionando ao ponto do Espírito Santo ser derramado de tal forma em nós, para que nós possamos ampliar aquilo que Deus tem para derramar na nossa vida? Não que nós fazemos isso por exclusividade, ou por favoritismo, ou para demonstrar que somos maiores do que alguém, mas como alguém que é piedoso, como alguém que é servo, como alguém que quer se dedicar à obra, para que o nome do Senhor seja glorificado. Essa é algumas perguntas que precisamos responder nessa manhã, precisamos refletir nessa manhã. E aí nós temos aqui a revelação, tópico 1, diz a revelação de Deus aos gentios. A visão de Cornélio. Cornélio, um centurião romano da cidade de Cesareia, orava por volta de 3 horas da tarde, quando teve uma revelação. Ele viu um anjo de Deus. E aí nós vamos perceber, não é incomum nas páginas das Escrituras que Deus se revele por meio de anjos. Contudo, essa revelação se distingue de outras por conta do seu propósito, a inclusão dos gentios à igreja do Senhor. Cornélio era um homem que tinha desejo da salvação, pois mesmo sendo gentil, era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa. Então percebam que essa experiência que Cornélio tem não é incomum. Deus já havia visitado outras pessoas, né? Visitou a Isabel, visitou no Antigo Testamento Abraão e outros, né? A Ló, visitou outras pessoas. Mas vamos perceber uma coisa aqui, que aqui Deus, ele já faz exatamente um propósito do serviço da igreja, de como nós somos igreja, de levar o evangelho às pessoas. É algo que Deus nos encarregou, de pregar o evangelho. Então o anjo não vai descer aqui na terra e pregar o evangelho, que foi condicionado a cada um de nós pregar o evangelho. Ele recebe essa revelação, que é algo que não é incomum, mas ao mesmo tempo vai demonstrar que Deus tem um propósito para que
alguém possa alcançar Cornélio através da palavra de Deus. E isso nós precisamos entender que é uma urgência nos dias atuais. E nós precisamos, de uma forma específica, fazer com que a nossa vida e o nosso contexto diário não seja forjado por preconceitos. A palavra preconceito já vem de prévia, ou seja, eu tenho um prévio conhecimento, uma prévia visão de algo. Então eu me condiciono a algo e digo, oh, isso aqui parece isso. Mas eu não vou lá para verificar se verdadeiramente aquilo que eu estou vendo, aquilo que está sendo me concebido a ver, é importante de averiguação ao ponto de eu entender o que verdadeiramente é. Eu posso, a título de exemplo, estar passando por um lugar, e aí vocês talvez já viram algumas cenas, ou talvez na televisão, ou pelo celular, ou em algum momento, em que alguém talvez entra num estabelecimento, e aquela pessoa talvez não está bem trajada para aquele ambiente. Mas a pessoa talvez uma pessoa muito importante, um juiz, vamos imaginar um médico, alguém que tem muito poder aquisitivo, e ela entra naquele estabelecimento, e alguém que olha para ela, talvez não dá muita coisa, né? Não dá muito, vamos dizer assim, não dá muita atenção, e ela está ali para comprar alguma coisa, né? Tem até um exemplo que eu vi de um senhor que ele era o dono do hotel de 5 estrelas, e ele chega lá para descansar, e a moça que estava lá ele perguntou, eu preciso me acomodar no hotel, não se identificou como dono do hotel, e aí ele disse, eu preciso me acomodar no hotel, e aí a moça olhou para ele, Senhor, nós não temos mais lugar para estabelecer o Senhor, não temos. Só que tinha um pouco antes atrás, entrou uma pessoa um pouco antes dele, e ela disse, olha, tem mais algumas vagas. Mas quando chegou, e ele tinha ouvido isso, quando chegou na vez dele, ele disse, não, nós não temos mais. E aí, o Senhor disse da seguinte forma, não, mas acabei de ouvir aqui, que a senhora falou que tem algumas vagas, por que a senhora está dizendo que não tem nenhuma vaga? Senhor, o senhor não tem condições de pagar. Para o senhor nós não temos vaga. E aí ele perguntou, mas por que a senhora está me dizendo que eu não tenho condições de pagar o que a senhora está dizendo que... E aí ela disse o seguinte, olha, pelas suas vestes, pela forma do seu falar, eu acho que o senhor não tem condições. Então, por favor, se retire. E por diversas vezes ele insistindo, não senhora, eu só quero descansar, não tem lugar para ir, está chovendo muito, está muito frio, não tem como ir para outro lugar. E aí aquele homem acabou indo embora. Só que no outro dia ele se apresentou como o dono do hotel. E aquela pessoa começou a tratar ele de outra forma. Senhor, me perdoe, não sabia que era o Senhor. Ou seja, às vezes nós fazemos conceitos errados. Nós olhamos muito mais o exterior do que o interior. Nós olhamos muito mais aquilo que a pessoa tem para acrescentar no nosso visual, daquilo que ela tem como potencial para entregar para Deus. Imagine se Deus desprezasse John Wesley, imagine se Deus desprezasse Billy Graham e outros irmãos que talvez fossem desprestigiados pela minha visão, pela tua visão. E aí nós percebemos que a nação de Israel tinha isso em seu coração, não era o desprezo, mas a exclusividade. Nós somos povo exclusivo de Deus, mas aqui Deus começa a abrir a mentalidade do povo judaico.
E nós também, como igreja do Senhor, precisamos abrir a nossa mentalidade. Eu preciso olhar não só para as pessoas que são da minha família e que eu entendo que elas precisam ser beneficiadas pelo Evangelho, mas eu preciso começar a notar as pessoas que me circundam. E às vezes são pessoas que talvez, ao olhar para o olhar da sociedade, elas não têm nada a oferecer, mas olhar para o olhar de Deus, elas têm um potencial que nós não podemos compreender, mas que Deus quer usar, que Deus quer fazer. Então nós percebemos isso. Aqui, no entanto, aqui diz aqui, no entanto, isso não era suficiente para salvá-lo. Ele precisava ouvir acerca da mensagem da cruz. E o anjo de Deus estava ali para instruí-lo como fazer isso. Então, ele ouviu a instrução do anjo. Ele recebeu as orientações do anjo. Enviou alguém também piedoso. Olha que interessante, queridos. Ele envia alguém da sua comitiva, mas envia alguém que é piedoso, com sensibilidade, talvez do Espírito, aquilo que ele tinha como entregar a Pedro para dizer que havia um propósito de estar ali na casa de Simão, curtidor de couro. E aí a gente percebe o quanto que Deus é maravilhoso, o quanto Deus ele é providenciário para fazer tudo na minha e na tua vida. Eu já testemunhei aqui algumas vezes como foi a minha conversão e assim, eu vejo como Deus trabalha, queridos. Eu lembro que, se eu não me engano, falha a minha memória, tem mais de 24 anos que o meu pai partiu para o Senhor. E ele partiu assim, Deus assim foi misericordioso demais com o meu pai. E assim eu me converti no velório do meu pai. Eu ia ser padre, já comentei com os irmãos aqui, no ano de 94 mais ou menos. Eu ia ser padre. Deus permitiu naquela ocasião, estava dentro de um convênio, de um seminário. Deus permitiu que eu tivesse os meus 2 pés entre os dedos, tudo ferido, tudo com inflamação, as unhas todas inflamadas, quase que perdi os 2 pés, sofri muito. Eu lembro muito que naquela época eu era para ter ficado no seminário, e aí o pessoal foi todo mundo embora, porque o pessoal queria me segurar lá para me fazer o tratamento dos meus pés, e eu olhei para aquele seminário grande, me deu um temor, uma angústia no coração, chorei como criança, disse, não, aqui eu não fico, e fui para casa, fui para a comunidade, ajudar na comunidade. De lá, eu fui para São Paulo, Deus começou a trabalhar lá no meu coração. Eu lembro muitas vezes que eu sonhava com eu de paletó, com o microfone na mão, descendo as águas, e eu disse, Senhor, o que está acontecendo? E Deus me chamando. E é tão interessante que eu lembro que eu fui trabalhar numa empresa, e nessa empresa eu trabalhei acho que 2 meses, e aí eu consegui tirar o fundo de garantia. Lá era 93 cruzado, não lembro mais. Sei que foi o dinheiro certinho para me pagar a passagem para ir para o velório do meu pai. Cheguei lá, meu pai gostava de 2 canções, que era Espírito em Verdade e a Estrela da Manhã. Agora eu não lembro o nome do hino em si, mas começa, és a Estrela da Manhã. E aí, ouvindo esses hinos, Deus tocou no meu coração. Aí Deus falou assim, a partir de agora tu és. Aí eu falei para minha mãe, eu não vou voltar mais para aquela igreja, não tenho desejo, eu quero servir a Deus. Fui para a casa da minha tia, em São Paulo, passar 15 dias, fiquei 1 ano e meio lá. Deus fez o propósito, cumpriu aquilo que tinha que fazer na minha vida. E é interessante que um certo dia eu fui para a igreja, tinha um crucifixo, e eu ficava com aquilo ali, dizia que aquilo era a proteção divina. E aí, um dia um irmão chamado evangelista Aberlado, todo dia ele falava para mim, eu ia para a igreja e falava para ele, meu filho, tira isso aí, você está amarrando a sua vida, isso não presta para nada,
Cristo já desceu da cruz. E eu falava, meu Deus, eu não volto mais. Toda vez esse irmão Abelardo fica pegando no meu pé. Não volto mais naquela igreja de jeito nenhum. Mas eu ia. Até que um certo dia Deus falou algo para mim através de um pregador. Voltei para casa, passei a noite toda sonhando com Jesus Cristo na cruz do Calvário. De manhã levantei e falei para minha tia, não sei, só pega esse crucifixo, joga fora, não sei o que você vai fazer, mas eu não quero mais isso aqui. Aí Deus começou a trabalhar. Então Deus tem os seus propósitos, queridos. Estou falando isso para você refletir, porque de alguma forma Deus te alcançou, e você tem que refletir como Deus te alcançou e valorizar isso, e também não só valorizar, mas como também fazer com que a revelação que Deus entregou à sua vida, trouxe à sua vida, seja benéfica também para outras pessoas. Eu preciso falar do Evangelho, você precisa falar do Evangelho, eu preciso ter o meu coração, e o teu coração precisa estar com o teu coração inflamado para falar do Evangelho, falar do poder de Deus. Eu não posso me resignar simplesmente para mim mesmo. Eu tenho que avançar no que diz respeito ao Evangelho. E aqui vai ser bem claro que Deus agora propõe a Cornélio e orienta a Cornélio a enviar uma comitiva de alguns homens à casa de Simão Curtidor, aonde Pedro estava, para dizer que ele precisava ir até a casa de Cornélio e pregar a palavra. Era necessário, era providenciário. E aí nós temos a experiência de Pedro, no ponto 2 aqui, a experiência espiritual de Pedro. Assim como Cornélio, Pedro também teve uma revelação. Pedro teve uma experiência espiritual com uma visão e revelação divina que o deixou perplexo. Deus sabia o impacto que a missão na casa do gentil Cornélio teria sobre as convicções de Pedro. Por isso, por meio dessa experiência espiritual, o prepara para o que viria pela frente. Pedro levaria as boas novas, o Evangelho, a um povo que para ele estava excluído do plano divino de Deus. Ele sentiu o caráter excepcional da revelação e achou por bem levar consigo outros 6 irmãos judeus na missão. Vejam que aqui agora Deus dá revelação para Pedro, e Pedro, e nós vamos perceber o porquê que Pedro se constrange com aquela revelação. Ele, em primeiro momento, ele entende que aquilo não é de Deus, a impressão que dá, porque ele diz, olha, eu não posso comer coisa impura, e ele usa os conceitos lá de Levítico, porque lá Levítico vai falar sobre alguns animais que ele não podia comer, como lebre, como camelo, como coelho, como porco. Eram animais que ruminavam, mas que eram tidos como impuros. Então, Pedro dá-se a entender que o que Pedro está vendo são esses tipos de animais, ou alguns animais que Deus está citando ali. Eu estou citando alguns que realmente eram impuros, e que o judeu não poderia comer. Era um conceito de Deus para a separação e purificação dos judeus. E aí Pedro está tendo essa visão, essa revelação, e ele está dizendo, olha, e é engraçado, é interessante aqui, que há uma citação no texto que por 3 vezes, é interessante isso, porque com Pedro sempre é mais insistente, sempre tem que ser alguma coisa a mais para que Pedro possa despertar, né? Embora Pedro foi um grande homem, mas veja que Pedro era resistente em algumas questões, e muitas das vezes nós somos também resistentes em algumas questões. E aí nós temos que ter a sensibilidade do Espírito Santo para entender o propósito de Deus. Essa é a palavra central, sensibilidade do Espírito Santo para entender o que Deus quer falar com cada um de nós. E aí nós precisamos estar o quê? Estreitados com Deus, intimidade com Deus, em consagração, em separação com Deus.
Só assim nós podemos ser mais assertivos. Ou seja, com Deus nós somos assertivos, mas sim, nós queremos ter realmente e entender o que Deus tem conosco, ou como Deus quer nos usar, nós precisamos estar íntimos de Deus. E é interessante que os dois estão em intimidade com Deus, tanto Cornélio como Pedro. Um foi orar, outro também foi orar. E aí Deus aqui no seu propósito, e na sua revelação, e na sua vontade universal, porque Deus quer salvar a todos, embora todos não queiram, muitas pessoas rejeitam, mas o propósito de Deus é salvar a todos. Deus agora começa a alcançar o mundo gentílico. E veja que nesse contexto nós temos algumas questões do capítulo 2 ao capítulo 10, sendo Deus trabalhando, Deus movendo, o Espírito Santo movendo, Deus salvando a Paulo, Deus usando a Estevão, um homem usado por Deus de uma forma extraordinária, Deus usando Filipe, Deus usando algumas pessoas de uma forma poderosa. Mas aqui Deus prepara o coração de Pedro para ser usado, para que a nação gentílica fosse alcançada e inserida na igreja. E esse é o papel principal da igreja, queridos. O papel principal da igreja não é demonstrar ostentação como uma grande igreja organizada. Embora isso é importante, a organização, embora é importante o engajamento de cada um de nós na obra do Senhor, mas o que mais é importante na obra do Senhor é o levar o ide da palavra, é a igreja se posicionar para pregar a palavra. E quando eu falo pregar a palavra, não quer dizer num contexto de um quadrado, como aqui nós estamos, que é um templo, onde Deus derrama a sua glória, derrama o seu poder, mas é nós sermos igreja onde nós nos movemos. Se estamos na igreja, somos igreja. Se estamos talvez em um colégio, nós somos igreja. Se estamos talvez num lugar mais formal, nós não deixamos de ser igreja. Nós não vamos fazer um culto talvez, numa cerimônia lá, num juiz lá, que está discursando algumas questões que precisam ser tratadas lá. É claro que nós vamos chegar lá e falar: olha, juiz, eu estou com um violão aqui, o irmão aqui vai pregar a palavra, Deus nos ordenou a vir aqui. É claro que não, é tudo com ordem e decência e com sabedoria. Mas nós precisamos entender que nós precisamos estarmos condicionados a fazer a obra do Senhor, de forma em que aonde Deus nos levar, nós vamos, e nós temos que ter essa consciência que nós somos igreja do Senhor. Então aqui Pedro representa a igreja do Senhor na casa de Cornélio. Ele não vai ali simplesmente pela sua própria vontade, ele vai ali pelo funcionar do Espírito Santo, pela uma revelação do Espírito Santo, pela uma graça do Espírito Santo sobre a sua vida. E entendendo que Deus o havia chamado, entendendo que quando Jesus estava ainda, não tinha passado pela via dolorosa, e quando os discípulos perguntam, quando ele olha para o templo: Senhor, está vendo o templo? E eles estão rodeando Jesus para perguntar para Jesus se Jesus ia para um enfrentamento político, para uma emergência, situação de trono terreno. E Jesus disse: não compete a vós saber o tempo das estações que estabeleci, mas ser-me-ei testemunha. E aí ele fala: Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então ele está informando os discípulos qual é o propósito que ele veio à terra, se revelar ao Pai, mas fazer discípulos. E isso precisa ser condicionado aos nossos corações. Amém, queridos? E aí eu quero ler aqui a visão de Pedro, só para nós entendermos aqui mais um pouco. No dia seguinte, por volta de meio-dia, enquanto eles viajavam
esse aproximava da cidade, Pedro subiu do terraço para orar. E tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em estase. E viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia da terra, preso pelas quatro pontas, contendo toda a espécie de quadrúpede, bem como de répteis da terra, aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante, Pedro, mate, come. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou a segunda vez: não chame impuro que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e 3 vezes seguida, e o lençol foi recolhido ao céu, enquanto Pedro estava refletindo o significado daquela visão. Os homens enviados por Cornélio descobriram aonde era a casa de Simão e chegaram à porta. Perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Então Pedro ainda estava pensando na visão, e o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, porque eu o enviei. Veja que Pedro está refletindo. E na sua reflexão, os homens chegam. Mas aí o Espírito Santo, ao refletir, o Espírito Santo começa a falar ao coração dele: olha, não hesite de ir com eles. E isso aqui, irmãos, é uma demonstração de quando Deus às vezes fala ao nosso coração, e muitas das vezes nós fechamos o nosso coração, hesitamos em fazer o que Deus está nos ordenando, deixamos de cumprir o propósito de Deus, porque nós preferimos ter as nossas concepções em vanguarda, num conceito mais amplo, na zona de conforto, do que ao enfrentamento. Veja, é importante salientar aos irmãos nessa manhã que nós não estamos falando de alguém que não era importante no que diz respeito ao senso espiritual do judaísmo. Pedro acabara de pregar o evangelho e mais de 3.000 almas aceitam ao Senhor. Aquelas pessoas que estavam ali com Pedro já tinham Pedro já tinha um certo prestígio ou importância no seio do judaísmo. E Pedro agora é obrigado, não digo obrigado, mas no sentido, ele é orientado a quebrar os paradigmas dos seus conceitos, a entender que ele precisa obedecer à vontade de Deus, do que simplesmente guardar em seus conceitos aquilo que tem como verdade absoluta na sua vida. Por isso quer dizer, de modo nenhum comerei isso. Isso é imundo. O Senhor sabe que é imundo. O Senhor já nos ensinou isso. Mas aqui há um propósito de Deus. E nesse propósito de Deus, ele é impulsionado pelo Espírito Santo para ir à casa de Cornélio. E é interessante que Deus dá uma sabedoria tremenda para Pedro, porque ele envia 6 homens com ele. Veja que isso era também importante no judaísmo. Olha, se
Se tem alguma coisa que acontece, você precisa ter um argumento positivo, você precisa levar testemunha. E Pedro faz isso, leva as testemunhas. E quando chega lá, ele vai pregar o Evangelho. O Espírito Santo é derramado naquele lugar. A graça de Deus invade aquele lugar. Veja que não só Cornélio, mas a sua família, que era piedosa, recebe o poder de Deus, a unção, a graça do Espírito Santo sobre a vida daquele local. Há um mover do Espírito Santo, uma graça nova naquele lugar. E é importante dizer para os irmãos que nós precisamos ter esse conceito em nosso coração, mas não precisa só ser guardado em nosso coração. Esse conceito precisa ser praticado paulatinamente todos os dias da nossa vida. Nós precisamos estar com o sentimento de sermos enviados por Deus aonde Ele quer nos enviar. Eu preciso ter esse sentimento sempre no meu coração. Você precisa ter esse sentimento sempre no teu coração, de ter um conhecimento, um sentimento de ser enviado para o propósito de Deus. E aqui Pedro entende isso. E aí, nós precisamos entender por que Deus está fazendo isso. Qual é a razão que Deus está fazendo isso? Claro que a principal é salvar almas. Claro que o principal é Deus alcançar mais vidas. Mas é para dizer, para mim e para você, que Deus não faz acepção de pessoa. Para dizer para mim e para você que Deus não trata com exclusividade um e desmerece o outro. Pelo contrário, Deus se importa com cada um de nós. A mesma importância que Ele dá para João, Ele dá para Maria. O mesmo, talvez não seja o mesmo potencial, porque Deus usa cada um de forma diferente, e isso não desmerece ninguém. Isso faz com que cada um de nós entenda que nós somos importantes no eixo da igreja, no crescimento da igreja. Não é porque um irmão limpa talvez o banco aqui da igreja, ele é menos importante de alguém que ministra a palavra, de alguém que louva o Senhor. Ele tem a mesma importância, ele tem o mesmo papel no que diz respeito ao desenvolvimento da igreja do Senhor. O que nós precisamos compreender é que Deus quer usar a cada um de nós de forma gloriosa, mas nós precisamos preencher os pré-requisitos que Deus tem para cada um de nós. Deus não vai exigir, talvez de mim, o que exige do presbítero Clésio, mas na medida que Deus exige do presbítero Clésio, Ele vai preencher os pré-requisitos para que ele possa ser enviado por onde Deus quer orientá-lo a ir. E nós precisamos ter esse conceito em nosso coração, desenvolver isso a cada dia. E como é que nós desenvolvemos isso? Aqui a Bíblia vai nos explicar, e aqui nós temos dois exemplos importantes aqui. Tanto Cornélio como Pedro eram homens piedosos, homens que oravam, homens que buscavam a presença, homens que consagravam o Senhor. Embora Cornélio não havia recebido a revelação do Espírito Santo, ainda não tinha recebido o batismo com o Espírito Santo, mas era um homem que buscava a presença de Deus, ansiava pela salvação. E isso precisa ser lá, tem que estar latente ao nosso coração. Eu preciso estar cada dia buscando. Por isso que é importante nós lermos a palavra, por isso que é importante orarmos, nos consagrarmos, por isso que é importante separarmos tempo para Deus. Eu não entendo que a gente gasta tempo com Deus, a gente ganha tempo com Deus. Por isso que a gente precisa ter uma separação para com Deus, para buscar a presença dEle. Amém? E aqui, vai dizer aqui, a urgência da pregação do Evangelho. Deus ainda pode revelar alguém o seu plano salvífico de forma excepcional, inclusive usando o anjo eleito, como fez com Cornélio. Contudo, essa não é a maneira usual do Senhor trabalhar. A partir da verdade bíblica, que Deus quer salvar a todos, a igreja deve levar adiante a grande missão de pregar o Evangelho a toda criatura.
Paulo afirmou que Deus achou por bem salvar os que creem por meio da pregação. Devemos, portanto, pregar, e não é preciso ninguém ficar esperando um anjo comissioná-lo a pregar o evangelho de Deus. E Deus já fez isso. Ou seja, Jesus Cristo foi introduzido na terra e revelou o Pai. Jesus Cristo orientou, preparou os seus discípulos para a grande comissão. E veja que a igreja, ela cresce debaixo de muita perseguição, mas é na perseguição que os discípulos são inflamados pelo Espírito Santo para resistir tanto às barreiras, às perseguições, os conceitos que eram pregados para anunciar o Evangelho. Em contrapartida, Pedro está negando a Jesus Cristo, o ano da sua morte e ressurreição, mas ao mesmo tempo, Pedro, após o dia de Pentecostes, nós vemos Pedro inflamado pelo Espírito Santo para pregar de uma forma poderosa, ao ponto dele pregar o Evangelho e algumas autoridades darem uma surra nele, e ele dizer: olha, sou alegre porque eu apanhei pelo amor de Cristo, porque isso era como fosse um combustível ao coração de Pedro, combustível ao coração dos discípulos, pregar o Evangelho, anunciar as boas novas, a dizer que não importa os impasses, os empecilhos, os intempéries da vida, o que importava era pregar o Evangelho àqueles que necessitavam. Isso é necessário, queridos. O tópico 2 vai nos falar a salvação dos gentios, a pregação aos gentios. Pedro recebeu a missão de pregar para Cornélio e sua casa. Sua pregação é totalmente cristocêntrica, sem apontamento para a cruz de Cristo. Sempre apontando para a cruz de Cristo, desculpa. Assim podemos perceber alguns eixos principais em sua mensagem percorrida. Primeiramente, Deus ama todos. Todas as pessoas, quer judeus, quer gentios, são objetos do amor de Deus. Ou seja, aqui a pregação de Pedro não é uma pregação condicionada ao proselitismo. Ou seja, Pedro aqui não quer convencer a Cornélio a se tornar judeu. Aqui Pedro está pregando o Evangelho, Cristo crucificado, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Pedro não está indo na casa de Cornélio para dizer o seguinte, desculpe a expressão, embora havia muita graça, muita unção nos tempos antigos da igreja do Senhor, mas também havia muito exagero. Muitas das vezes as pessoas eram convencidas e não convertidas, porque às vezes as pessoas iam pregar a palavra e dizer: olha, Jesus te ama, Jesus te quer, mas você precisa fazer isso, você só pode entrar na igreja dessa forma. Pedro não chega com esse conceito. Aí os irmãos podem perguntar: pastor, então o que você quer dizer que as pessoas podem entrar de qualquer maneira na igreja? Não, o que eu quero dizer é o seguinte, é que nós precisamos aceitar o processo de cada um da forma que Deus quer trabalhar. Vai ter pessoas que vão aceitar Jesus, no outro dia você vai ver a transformação instantânea na vida dela. Mas vai ver outras pessoas que nós precisamos orar para que ela possa ser transformada paulatinamente. Então eu não posso impor a conversão, eu tenho que pregar o Evangelho íntegro,
como que eu posso dizer, genuíno da palavra do Senhor, para que essa pessoa, através do Espírito Santo, o Espírito Santo vai confrontando essa pessoa e ela vai sendo transformada pelo poder da palavra. Então Pedro não chega com um conceito judaico, ele chega com a palavra, com as escrituras ali, para pregar o evangelho para Cornélio. E aí Deus derrama a sua graça, Deus manifesta o seu poder. Em segundo lugar, Deus, e aí fala que Deus aqui não faz acepção de pessoas, que Deus ama a todos. O objeto de Deus é o amor para que seja derramado nos corações. Em segundo lugar, Deus quer salvar a todos. Deus não somente ama a todos, mas quer salvar a todos. Pedro agora reconhece que a salvação não é apenas para os judeus que guardam a lei, mas também para aqueles que em qualquer nação o temem. Veja que agora Deus agora não está só trabalhando no coração de Cornélio, mas está trabalhando no coração de Pedro de uma forma específica. Que Pedro agora, os conceitos, paradigmas que Pedro acreditava não caíram por terra, num sentido que ele não deixou de acreditar, mas agora ele está vendo aqui um ampliar de Deus, um alcançar de Deus, sem os conceitos judaicos estabelecidos, mas simplesmente a palavra de Deus sendo colocada aos corações da família de Cornélio. E aqui ele entende e compreende o quanto que Deus trabalha, o quanto Deus age de forma gloriosa. Em terceiro lugar, Cristo é o Senhor de todos. Cristo é o centro do Evangelho. Ele é o eixo em torno em torno do qual todas as bênçãos espirituais se encontram. Estar em Cristo é estar salvo. Não estar em Cristo não é estar salvo. Então era necessário que Pedro pregasse a palavra a Cornélio, embora ele era piedoso, embora ele orasse, embora ele tinha uma vida de prática no que diz respeito a ajudar as pessoas, mas caridade em si não salva ninguém. O que salva é um encontro pessoal com Cristo. E aí Pedro aqui prega a palavra e ele tem esse encontro com o Senhor. Então a conversão dele é por intermédio de Jesus Cristo, e nós vemos isso de uma forma gloriosa aqui. E entenda que aqui Pedro não está, como eu falei com os irmãos, ele não está pregando algo que é do seu pensamento. Ele tem uma pregação cristocêntrica. Cristo é o centro dos argumentos de Pedro. Cristo é o objeto de explanação dos seus pensamentos. Pedro, ele agora permite que o Espírito Santo abre a sua mente para pregar simplesmente o Evangelho e não colocar nenhum conceito que ele já havia vivido. E muitas das vezes nós queremos talvez enquadrar algumas pessoas naquilo que nós vivemos. A experiência que eu tenho, ela pode servir de edificação para os irmãos, mas a experiência que eu tenho é minha experiência com Deus. A experiência que os irmãos têm é a experiência dos irmãos que os irmãos têm com Deus. Eu posso usar isso como uma pregação no sentido de edificação na vida das pessoas, mas eu não posso querer que da mesma forma que eu fui alcançado, a experiência que eu tenho, a outra pessoa tem que ter da mesma forma. Não tem como, irmãos. Pode acontecer alguma coisa semelhante, mas é algo pessoal. Aí, segundo ponto aqui do tópico 2, é a conversão dos gentios. A mensagem da cruz é um chamado ao arrependimento. Todos arrependidos creem em Cristo serão perdoados, portanto salvos. Na sua soberania e graça, Deus havia incluído no plano da salvação todos os não-judeus arrependidos, que se professariam o nome de Jesus Cristo. Ninguém é salvo à força, é preciso crer em Cristo para receber a salvação, né? Há uma expressão que não pelo Espírito, mas pelo poder de Deus, ou seja, ninguém é
né, sabatinado com a palavra de Deus, e assim, você está sendo sabatinado, você está recebendo o Evangelho, e a partir de agora, você já recebeu o treinamento de Deus, você já é um servo de Deus, pode sair para pregar. Não é assim. Tem que ter a experiência com Deus, tem que ter a conversão realmente de coração. Eu preciso querer, eu preciso crer, eu preciso ter a convicção que Jesus Cristo é o meu Senhor, meu Salvador. Eu preciso compreender que Deus me ama e que eu me dou agora como servo do Senhor. Veja que a conversão de Paulo, ela passa por esse processo. As convicções de Paulo pareciam ser certas. Veja, irmãos, tudo que Paulo fez, ele não fez simplesmente por ódio, antes de se converter. Tudo que ele fez, porque ele realmente acreditava que o que ele estava fazendo era o correto. Mas quando ele teve o encontro com o Senhor, ele pôde observar verdadeiramente que aquilo que ele estava fazendo não era o correto. De perseguidor, ele passou a ser perseguido. Mas veja, tanto o alcance do mundo gentílico, nós vemos Deus alcançando alguém que não era judeu, nós vemos também alguém que é judeu, mas que também não conhecia o Senhor como deveria conhecer. E Deus alcançou de forma para um propósito. Veja o quanto Paulo contribuiu para o Evangelho, o quanto as suas cartas ainda falam ao nosso coração, o quanto as cartas de Paulo ainda ela tem a sua importância e continuará tendo a sua importância em nosso meio, no meio da igreja. Enquanto esse fato de Cornélio também vai nos informar que esse homem é um exemplo de alguém que quer, por mais que não conheça, mas quer conhecer esse Deus. E quantas pessoas nos dias atuais talvez estão aí perdidas, sem orientação, procurando esse Deus, procurando ser feliz, ter contentamento, ter graça no seu coração, mas não alcançam, porque talvez eu e você ainda não nos posicionamos para irmos e pregar o Evangelho. Porque é muito fácil, queridos, estarmos nesse ambiente, um ambiente confortável, um ambiente que nós ouvimos belas palavras, que ouvimos belos hinos, que nos alegramos, que nos edificamos, que nos derramamos na presença do Senhor, que outra hora entramos tristes, mas saímos saltitantes, alegres, somos revigorados pelo poder da palavra. Mas quantos estão lá fora, talvez até querendo tirar a sua própria vida? E às vezes nós precisamos estar realmente na brecha, orando, buscando a presença do Senhor, para Deus nos enviar. Não é nós colocarmos no nosso coração, como tem algumas pessoas que talvez entendem que a missão é fazer aonde eu acho que é melhor para mim. Então eu vou fazer lá nos Estados Unidos, lá é tranquilo, né? Vou fazer ali na Europa, em alguns lugares ali que é mais tranquilo. A gente sabe que não é. Principalmente na Europa. Antigamente poderia ser, mas hoje não. E aí a gente precisa ter essa sensibilidade do Espírito para entender o que Deus quer usar a cada um de nós, queridos. Falar para os irmãos que é fácil, não é. Mas negligenciar é a pior coisa que fazemos. Nós precisamos estar em prontidão. Eu preciso estar em prontidão. Você precisa estar em prontidão para que Deus possa te usar, para que Deus possa me usar. Aí aqui diz aqui, posteriormente os judeus convertidos reconheceram, maravilhados
que Deus, por meio do arrependimento, abriu a porta da fé para os gentios. E aquilo que eu falei com os irmãos, Deus orientou a Pedro aí na casa de Cornélio, levou testemunha, e aí Pedro teve que prestar conta aos judeus daquela época. E aí ele argumentou e levou as testemunhas. Isso é importante. Terceiro tópico aqui, o Espírito Santo derramado sobre os gentios. O batismo no Espírito Santo, experimentado pelos gentios na casa de Cornélio, foi um fato mais marcante que aconteceu nos dias da igreja. Anos mais tarde, durante o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, Pedro fez referência a esse fato como sendo uma das promessas feitas por Deus aos gentios. Assim, o recebimento do Espírito Santo inclui a experiência pentecostal do batismo no Espírito Santo. Era a bênção de Abraão feita aos gentios. Pedro já havia citado o profeta Joel, que o batismo no Espírito Santo era uma promessa de Deus a toda a carne. A promessa, portanto, não se limita mais aos judeus, não se limitava mais aos judeus, nem tampouco a uma classe especial, rei, profeta, sacerdote, mas a todos nosso Deus chamar. Eu e você e todos que creem em Cristo somos contemplados com essa promessa. Ou seja, agora Deus, como eu falei com os irmãos no começo da minha fala, que Deus não é um Deus exclusivista, Deus não é um Deus que faz acepção de pessoas, mas é um Deus que quer alcançar a todos. E Deus aqui não está importando com classe, posições. Deus está procurando corações que queiram receber a sua presença do Espírito Santo. Corações que verdadeiramente querem a sua graça. E aí, se eu tiver com o meu coração aberto para receber o Espírito Santo, você tiver com o coração aberto para receber o Espírito Santo e ser orientado para pregar o Evangelho, e as pessoas que nós abordarmos por orientação de Deus, quiserem receber esse Evangelho, vai receber, porque Deus é a vontade de Deus, de derramar o seu amor, é a vontade de Deus de transformar, de libertar, de curar. Esse é o propósito de Deus. Ele veio ao mundo para revelar o Pai, e não só revelar o Pai, mas levar todos aqueles que verdadeiramente creem nele e têm uma vida separada com ele para morar no céu. E nós temos essa condição nos dias atuais. Nós, como igreja do Senhor, nós esperamos e aguardamos a um Cristo que vai buscar a igreja. Nós aguardamos e ansiamos para o arrebatamento da igreja e nós subirmos com o Senhor aos ares. Mas nós precisamos, enquanto Cristo não vem, pregar o Evangelho. Há uma urgência, queridos, nos dias atuais. A igreja nunca sofreu tanto como tem sofrido hoje, nos dias atuais. Quando eu falo sofrer, não é questão de condições de pregar o Evangelho. Eu digo no que diz respeito aos ideais que são implantados, as filosofias que são implantadas. Não, isso aqui não tem importância, não vamos fazer dessa forma. Cultos que às vezes são planejados para trazer pessoas, como falei com os irmãos, que são convencidas e não convertidas ao Evangelho. O Evangelho precisa ser pregado na íntegra, precisa ser pregado, se é para pregar no que diz respeito às mensagens do Apocalipse, que preguemos as mensagens do Apocalipse. Se é para pregar com repreensão, preguemos essa palavra. Se é para pregar com carinho, amor, pregamos também essa palavra. Mas nós não podemos negociar o Evangelho de Cristo nos últimos dias que vivemos aqui na terra. Não podemos. Precisamos colocar a nossa vida em disposição do Cordeiro de Deus. Por isso que muitas das pessoas, as pessoas acham que Cristo precisa fazer mais por nós. Queridos, Ele já fez tudo por cada um de nós.
Se nós começarmos a reclamarmos da nossa vida, nós somos os maiores ingratos. Porque o que Cristo fez por cada um de nós não tem preço, não tem como nós calcular. Como João 3,16 diz, Deus amou o mundo de tal maneira. Essa expressão não tem como nós mensurarmos, como calcularmos, como colocarmos em um peso de quantificação. Não tem como. E muitas das vezes nós desvalorizamos o que Deus fez por cada um de nós. Aleluia. Tópico 2 diz assim: o Espírito recebido. Como vimos, logo após os gentios terem recebido a palavra de Deus, isso é, se convertido à fé cristã e não convencidos, o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes gentios de Cesareia. Deixa eu dar um adendo aqui aos irmãos. Aqui diz bem claro, e eu vou expressar de novo a frase: recebido a palavra de Deus, isso é, se convertido à fé cristã, o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes gentios de Cesareia, e não convencidos. Eles creram na palavra de Deus, eles são convertidos pelo poder da palavra de Deus. Só assim que eles receberam o poder do Espírito Santo de Deus. Então a igreja não precisa ser uma igreja inchada de pessoas, ela precisa ser uma igreja com representantes que vão morar no céu. Ela não precisa ser uma igreja que diz, essa igreja tem um poder de Deus porque ela está arrebanhada de um rebanho enorme, embora Deus quer salvar muitas vidas. Ela precisa de pessoas convictas que Deus é o seu Deus, que Deus é poderoso, que Deus é que me salvou, Deus é que me libertou. Ela precisa de uma igreja poderosa, que é separada para o seu plano, para o seu propósito. É por isso que quando Deus chega na casa de Cornélio, ele se manifesta, ele se faz presente. É um derramar, o Espírito Santo é recebido naquele local, e ele é derramado naquele local porque há um coração preparado para receber a unção e a graça. E esse é o papel da igreja, de preparar os corações, de dar convicções aos corações, de dizer aos corações que entrarem nessa porta, ou por onde nós depararmos com essas vidas, pregar o evangelho na íntegra, um evangelho genuíno, ao ponto dessas pessoas serem convertidas, terem convicção do Deus que ela está ouvindo e que está sendo pregado para ela. Esses fiéis que eram da circuncisão dos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre os gentios. Esse derramamento do Espírito Santo veio acompanhado de evidências físicas, falar em outras línguas, expressões de louvor, que parece aqui como um padrão já aceito pela comunidade cristã, porque os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Ou seja, queridos, essas expressões aqui fazem com que consolidou o que Pedro havia pregado, o que Pedro havia anunciado, porque Pedro prega a palavra, eles creem, têm convicção, eles têm um coração preparado para receber o evangelho. O Espírito Santo desce ali, eles têm a evidência de língua estranha, tem louvores ali, e há aqueles judeus que foram com Pedro, estão se maravilhando com o que está acontecendo.
ali quebra também um paradigma do conceito daqueles que foram com Pedro, e eles voltam com um argumento plausível, que não tem como questionar. Ou seja, o que Deus faz, querido, não tem como questionar. Eu não posso questionar o poder de Deus, não posso questionar o agir de Deus, como Deus trabalha, como Deus quer agir comigo, como Deus quer agir com você. É por isso que eu entendo que inveja na casa do Senhor não quer dizer respeito quando Deus levanta alguém que parece imaturo, mas Deus talvez quer agir de forma rápida na vida daquela pessoa, e às vezes você questiona, diz, mas aquele ali tem pouco tempo, e Deus já levantou ele está pregando a palavra, está fazendo isso, fazendo aquilo. Querido, glorifica a Deus, é Deus agindo, Deus trabalhando, Deus fazendo a obra dele. O que eu tenho que fazer é glorificar ao Senhor, entender que Deus está trabalhando, que Deus está agindo. O que eu não posso é questionar, porque eu tenho talvez 20 anos na casa do Senhor, Deus não está me usando dessa forma. Eu tenho que ter, com todo o respeito que eu tenho por cada um dos irmãos, mas eu tenho que ter vergonha na cara e dizer, Senhor, eu vou buscar mais. Talvez eu não seja usado como aquele irmão, mas eu vou buscar mais para que o Senhor possa usar da forma que o Senhor quer. Talvez falta isso para nós. Falta para nós, às vezes. Essa forma de ser mais piedoso, de buscar mais a Deus, de entregar mais o nosso coração ao Senhor, de entender que nós possamos ser usados mais por Deus. Não de simplesmente a gente pensar assim, Deus, né, como alguns pensam, né? Aí chega uma certa idade, não, isso aí é para os jovens. Não é para os jovens. É para nós, é para cada um de nós, para a criança, para os adolescentes, para os jovens, para os adultos, para os anciões. A sua idade não quer dizer nada no que diz respeito quando Deus quer te usar. Então, muitos se acomodam. Não acomodar, acham que a sua carreira acabou. Enquanto nós estivermos na terra, querido, deixa eu dizer uma coisa para você, e isso também serve para mim. Enquanto nós estivermos aqui na terra, é guerrear, é labutar, é fazer a obra, é dizer que Cristo vem. É colocar a nossa vida diante do Senhor e dizer, Senhor, eu estou aqui, me usa da forma que o Senhor quer. No tópico 3 aqui, um Pentecoste visto e ouvido. Vou só ler aqui o argumento que Pedro apresenta aqui. Na argumentação de Pedro, os gentios haviam recebido uma experiência pentecostal que ele havia recebido no dia de Pentecostes, inclusive com manifestação de fenômenos das línguas. Em outras palavras, o Pentecostes gentílico, assim como o Pentecostes judaico, foi marcado pela experiência do Espírito. Em ambos os casos, foi um Pentecostes visto e ouvido. Que nós possamos, nessa manhã, nos condicionarmos a isso, colocarmos a nossa vida em disposição do Senhor. Que a nossa vida, de uma forma específica e centrada no Senhor, possa fazer referência do Senhor enquanto estivermos aqui na terra. Que eu não possa simplesmente negligenciar o que Deus me chamou. Essa manhã é uma manhã de reflexão, para mim e para você. Como é que nós temos alcançado essas pessoas? O que eu tenho feito, o que você tem feito, como eu tenho me posicionado, me direcionado para que Deus possa trabalhar no meu coração e no teu coração. Conclusão, queridos. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todas as pessoas. A missão da igreja na casa do gentil Cornélio mostra como o amor de Deus pode alcançar todas as pessoas, independente de cor, raça, que abre o seu coração à poderosa mensagem da cruz. Assim, também vemos que a fé evangélica não é algo subjetivo, mas marca
marcada pela ação e presença real do Espírito Santo na vida daquele que crê. Ou seja, verdadeiramente nós precisamos crer, ter a convicção. Mas mais do que isso, nós precisamos nos posicionar para recebermos aquilo que Deus quer entregar à igreja do Senhor, para que nós possamos ser luz e sal na terra. Amém? Quero agradecer a minha oportunidade em nome do Senhor.